Olá! Hoje nós vamos falar do tema saúde mental, como você tem cuidado da sua. E eu tenho uma convidada hoje, uma colega. Eu gosto sempre que a pessoa se apresente. Ela vai entrar aqui, ela se chama Karen. Ela é uma colega, ela é psicóloga, ela é mentora em carreira. Então, estou animadíssima trazendo aqui uma colega de profissão para a gente bater um papo sobre saúde mental, sobre NR1, para quem está no mundo corporativo aí conhece um pouco sobre esse assunto. Daqui a pouco a Karen está entrando. E aí, como é que vocês estão nessa noite? Gente, a criançada tá numa gritaria aqui. Se vocês ouvirem uma gritaria assim durante a live, é que tem uma galera com muita saúde aqui do lado. Então, para quem está entrando agora, vamos falar hoje sobre saúde mental, como você tem cuidado da sua. A minha convidada de hoje é super especial, é uma colega psicóloga que também fala de carreira. Então, a gente tem muito assunto em comum e espero que vocês gostem. Cadê a Karen? Oi, Susan! Seja bem-vinda, Edilane também está aqui. Meus pais são como que eu posso falar? Os meus clientes mais fiéis de lives. Eles entram em todas. Cadê a senhorita Karen? Vamos chamar a senhorita Karen. Cadê ela? Geralmente dá um bug porque o Instagram dá um bug. Dessa vez não tá bugado. A Karen só não chegou ainda na live. Peraí que ela tá chegando, gente. E se ela não chegar também, a gente reinicia aqui, não tem problema. Aqui a gente vai fazendo a... Cadê a senhorita Karen? Peraí, gente. Muitos fiéis, né? São de meu pai, admiradores muito fiéis. Cadê a senhorita Karen? Pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre saúde mental, sobre saúde social, sobre a saúde da cabeça, de como é que vocês estão tratando esse assunto no dia a dia, não sei se vocês, o quanto vocês têm acompanhado por aí, mas faz uns 15 dias que saiu muitos artigos. A Karen falou que ela está aqui. Ué, gente, cadê? Karen, você tá na live? Não tô entendendo, cadê você? Acho que ela não tá não, gente. Você é normal? Não sei, pai, a gente teria que abrir uma live só pra você. Uma live só pro meu pai, pra gente olhar. Depois a gente marca um papo com a Karen. A Karen entrou, gente, a Karen entrou. Não tô conseguindo chamar a Karen aqui. Karen, vê se você consegue fazer um pedido pra participar. Eu não tô conseguindo te chamar, não sei porquê. Então, eu estava falando que nesses últimos 15 dias a gente teve um aumento gigante de artigos na internet falando sobre saúde mental. Com certeza tem uma relação enorme com a norma regulamentadora NR1, que em maio precisa entrar em vigor nas empresas. Eu sei que você está aqui, Amoreca, mas eu não estou conseguindo te chamar. Será que você consegue pedir para participar da live? Por algum motivo, você é a única pessoa que eu não consigo convidar. Que coisa estranha, gente. Mas aqui a gente tem uma saúde mental que está dentro dos limites saudáveis e assim, uma hora a gente consegue. Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Não sei, Karen, tô sentindo que é isso. Enquanto isso, eu vou falando dos números estatísticos aqui. Vê se você consegue sair da live e entrar de novo, porque eu consigo chamar até o Rafael, mas você eu não tô conseguindo chamar. Não sei por qual. Deixa eu botar aqui. Consegue entrar agora? Gente, que loucura. Só porque o tema é muito maravilhoso, estou muito animada. Vai dar certo, tem que dar. A Karen. E agora? As pessoas estão me vendo ou me vendo com a Karen? Eu tenho uma pessoa aqui que eu quero convidar, ela vai ficar traumatizada. Ela vai falar assim, eu não quero participar, Giovana. Gente, que coisa. Não sei o que está acontecendo, Karen. Acho que a Karen saiu agora, acho que ela vai entrar de novo. Peraí. Só você, exato. Não, a Karen acho que saiu. Só Gigi. Peraí, gente. Não saiam, a live de hoje é muito boa. Vocês que vão assistir
assistir de novo, tenham paciência. Assistir de novo, não, vamos assistir depois, tenham paciência, que a live é muito boa. Porque a gente quer falar o que está acontecendo com esses números exorbitantes de saúde mental. E os dados sobre saúde mental, eles dizem que nos últimos 10 anos a gente teve um aumento significativo. E que a gente teve também, além desse... Ai, agora vamos ver aqui, ó. Não, pera, agora tá aparecendo no computador. Não tá me aparecendo no computador. Mas eu entendi que você entrou. Deu certo agora? Agora estou te vendo, maravilhosa. Vocês estão vendo duas gatas psicólogas? Sim. Sim, porque eu tô te vendo, então eles estão te vendo. Gil, não tô te vendo. Mas eu te vejo. A gente tá enquadradinha. Se você quiser chegar um tiquinho para trás, mas tá. É isso, tá ótimo. Pronto. Quando eu não vejo a pessoa falar, ai, gente, vamos sem se ver mesmo, porque esse mundo instagramável às vezes complica a nossa vida. Complica mesmo. E você tá bem? Tô ótima, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Ai, que felicidade. Eu estava falando para eles, enquanto a gente estava no nosso perrengue aqui, eu estou muito animada em receber uma colega de trabalho. Obrigada. E vai ser uma delícia. Assim, é um papo sério, né? Um papo complexo, delicado, mas eu gosto muito de pensar que é um papo super necessário e é um papo que quanto mais a gente fala sobre ele, mais recursos a gente tem, mais a gente pensa sobre novas perspectivas e a gente vai se ajudando aí nesse tema que é tão essencial para uma vida de autorrealização, né? Então, eu gosto sempre que o convidado se apresente. Gente, essa é a Karen. Karen, se apresente. Oi, gente, primeiro, assim, é um grande prazer poder estar aqui hoje com a Gil, batendo esse papo. E, realmente, a saúde mental nunca esteve tão em alta e, nesses últimos dias, realmente, estamos aí gritando, né, o que fazer com essa saúde mental. Então, eu trabalho aí há 15 anos, mais ou menos, na área da psicologia. Eu sou psicóloga clínica e trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Sou casada com o Rafael, sou mãe do Frederico e tenho 2 gatinhos, a Afrodite e o Apolo. Essa é um pouquinho de quem eu sou. Boa, ótimo. Gente, Rafael, sou fã de Rafael. Sou fã desse casal, na verdade. Não conhecia esse casal da forma como eu conheci há alguns dias. Segunda-feira, o professor Rafael dará uma outra aula. Depois vocês sigam. Ele tá aqui, tá, gente? Ó, R. Toledo. Pode seguir, que é coisa boa também. Sigam os dois. Uma dupla maravilhosa. Bom, para quem me acompanha por aqui, sabe que toda vez que eu trago uma convidada especial, eu tenho uma colinha, porque ninguém é obrigado, né, Karen? É verdade, olha, com tantos atendimentos. Tá decorando tudo, então eu faço uma colinha aqui. E a minha primeira pergunta para você, e eu sempre gosto de falar, gente, a colinha é sempre compartilhada, tá? A gente não pega ninguém de surpresa aqui, não. Pergunta pra gente, assim, pra gente começar o nosso bate-papo, é como que você percebe essa relação entre trabalho e saúde mental? E o que vem acontecendo na sua visão que no Brasil, esses últimos 10 anos, a gente teve um aumento significativo, que era um pouco do que eu estava falando, né? Falei para eles, faz uns 15 dias que a gente teve um boom nas mídias sobre esse aumento, e é claro que converge com a questão da NR1, né? O quanto as empresas vão precisar se adequar ao novo formato dessa norma, mas independentemente da norma, o assunto já é um assunto essencial, assim, então como é que você vê essa relação do trabalho e da saúde mental? Eu vejo como um novo normal, né? A pandemia ela veio para poder aprimorar e otimizar até toda essa angústia que a gente vive hoje, essa correria, esse não dá tempo para nada. E hoje a gente está precisando se adaptar a toque de caixa do que é ter uma qualidade de vida, ao mesmo tempo ter uma demanda profissional e, ao mesmo tempo, dar resultado em todos os lados, né? Ontem eu vi rapidamente um pedaço de história que você postou que eu achei muito interessante, né? Você teve uma série de perrengues e foi assim, dou o curso, não dou, e a escolha, né? E a multiplicidade de papéis que a gente vivencia hoje mudou muito,
né, Gil? A gente pega, aí se a gente for pensar o que é ser mulher 10 anos atrás, o que é hoje, como a gente está desenvolvendo esse cuidado, é muito fascinante como tudo mudou. Né? A saúde mental hoje ela é dita, hoje ela é vista em séries, filmes, novelas. Antes era muito estereotipada. Sim. Né? Quem procura psicólogo ou psiquiatra é louco. Ou Uhum. vai bater papo. Existe uma visão muito rudimentar do que são os profissionais da área da saúde, e hoje a gente percebe uma mudança considerável, né, no que está acontecendo. E a NR1 acho curioso porque ela vem só para evidenciar o que a gente já recebe no consultório, né? As consequências do adoecimento organizacional e como ele reflete nesse indivíduo, né? Com o aumento da ansiedade, o burnout, todo esse processo que a gente está cada dia mais dentro dele, né? Uhum, uhum. E você falou uma coisa interessante que eu acabei, quando eu me formei em psicologia, em 2005, eu acho, 2005, eu lembro que eu fiquei na dúvida entre escolher a psicologia organizacional e a educacional. E eu sempre fui muito puxa-saco do meu pai, né? Ele tá aqui. E eu lembro que ele chegava em casa, ele sempre foi um engenheiro de fábrica, então ele chegava contando muitas histórias, assim, e ele contava da relação, da comunicação, que era toda torta, né? Assim, da forma como você comunica ou não comunica, aquilo causava um desgaste na relação. E na época ele falava muito mal de recursos humanos, tal. Eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. Eu acho que eu vou me dar melhor nesse tal desse recursos humanos aí. E eu lembro que lá na época, 2006, a consultoria que eu trabalhava atendia grandes organizações e era muito comum a gente ter essa cisão, assim, muito nítida do tipo assim, eu não posso falar de mim no trabalho. Eu não posso que eu vou ao médico, não posso falar que eu vou ao médico às 5 horas, senão é uma coisa horrorosa. Assim. E o quanto nesses últimos anos, ainda a gente tem muito para caminhar, com certeza, mas o quanto nos últimos anos, como você disse, a gente consegue agora, pelo menos, trazer à tona o tema. Porque antes era uma coisa assim, ou era um tabu, ou era, não, a gente é um ser humano dividido, e eu lembro que eu tinha acabado de me formar e eu falava assim, gente, mas eu aprendi tudo ao contrário na faculdade. Eu aprendi que nós somos seres integrados, né? Assim, então, quando eu chegava nos ambientes corporativos, eu falava assim, gente, como é que faz aqui? Porque tudo que eu aprendi na faculdade eu rasgo e começo de novo, né? Assim, porque era muito diferente. Exato, a gente pega uma diferença que é gritante, né, do organizacional, do que a gente sai da faculdade, e a gente sai também com esse viés de vamos resolver tudo. Né? E hoje, com a maturidade, a gente entende que contribuir por blocos para a saúde do indivíduo é uma missão que já é Sim, gigantesca, né? sim, sim. E aí, uma outra pergunta para a gente avançar um pouco mais aqui no meu perfil, né? Eu falo muito sobre essa questão da autenticidade, da singularidade, que eu avalio como algo nada fácil de fazer, né? Assim, não, acho que é super complexo, acho que não é fácil. Hoje mesmo eu estava agora, antes de entrar aqui na live com vocês, eu estava lendo sobre essa questão da autenticidade, é, e o quanto muitas vezes a gente tem que caber em alguns lugares, né? A gente faz a gente. É como se a gente se apertasse em lugares, ou que a gente não cabe, ou que a gente não se sente respeitado, ou que a gente não consegue se posicionar. É como se fosse uma dedicação muito grande, até para se sentir adequado. Hoje mesmo eu estava com uma cliente minha, da minha mentoria, e a gente estava falando da relação que ela tem com uma das pessoas lá do mundo corporativo, e eu falei assim para ela, como eu não vou citar o nome, não vai ficar parecendo que ela, não tem problema. Eu falei assim, fica parecendo que você tem quase uma questão de honra que essa pessoa especificamente goste de você. Que essa pessoa te valide. Que essa pessoa não te traga mais essa sensação de inadequação do que você é. Ela
falou isso mesmo. Eu me sinto inadequada com ela o tempo inteiro. Então, pensa que numa organização enorme, tem uma pessoa que é importante para a carreira dela, mas essa pessoa mexe com ela de uma forma que ela fica questionando se ela deveria ser quem ela é. Todo esse preâmbulo para falar o seguinte: como é que você vê esse papel da nossa coragem, da gente ser autêntica e a saúde mental, né? Como é que é a relação que a gente pode ter, assim, quando eu me assumo, minha saúde mental fica como? E aí, de novo, eu não quero minimizar, tá? Porque é difícil demais, mas como é que é isso? Então, acho que hoje nós passamos por um processo muito interessante, que é o autoconhecimento, porque entender quem eu sou, assumir essa autenticidade, também é entender que eu pago um preço por ela. E nem sempre esse social ele está colocado de uma maneira positiva, saber que quem sou eu. Não, nem sempre a instituição, ou mesmo o núcleo familiar, vai incentivar e estimular essa individualidade da pessoa para que ela possa cada vez mais ter esse desenvolvimento. E hoje, a gente, em meios a tantas redes sociais, quando você me fala de autenticidade, eu vejo tantos jovens e jovens adultos e adultos também, pessoas buscando uma homogeneização dentro desses perfis, dentro de todas esses modelos tão caricatos, eu diria, por alguns momentos, né? Que são feeds de segundos que se idealiza quem eu devo ser. Então, quando você entra em contato com esse eu, quem eu sou, o que eu gosto, é mexer numa reestruturação cognitiva e emocional muito alta. Faz sentido para você? Muito, muito, sim. Abre muito. Cara, eu poderia ficar, tipo, uma imersão com você aqui, mas teve uma vez, ano passado, que eu fui fazer uma palestra numa empresa, e era uma palestra com mulheres. Era presencial, foi bem gostoso por ser presencial, porque muitas vezes a gente não consegue. E aí, em algum momento, eu falei assim: eu vou fazer uma pergunta para vocês que vai parecer muito óbvia, mas eu sei que não é óbvio, tá, mulher? Eu tô falando de mulher aqui porque meu perfil fala muito com mulheres e tal, mas pai, Rafael, respeito a presença. E acho que faz muito sentido também para homens. Eu perguntei assim: vocês sabem quais são as suas necessidades? Aí elas fizeram uma cara. Eu falei assim: eu vou perguntar de novo, tá? Vocês sabem quais são as suas necessidades? Vocês conseguem atender às suas próprias necessidades? Vocês conseguem dizer sim para as suas necessidades? E às vezes é um pouco em detrimento do que é esperado de você? Aí pairou aquele silêncio e tal. Você percebia que algumas davam uma limpadinha assim na lateral. Porque eu acho que é um pouco do que você falou, né? Assim, essa autenticidade ela é complexa porque aí eu vou falar um pouco do ambiente corporativo, né? Assim, é claro que outros lugares também fazem isso com a gente, mas até para fazer ponte com a NR1, mas no mundo corporativo, eu que fui executiva de recursos humanos, quando a gente fala que a gente vai tratar o diverso, que a gente vai fazer iniciativas, né, para acomodar tantas pessoas, é complexo para a gente no dia a dia, é muito complexo. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes até a gente de recursos humanos, apesar de ter um discurso da inclusão e da diversidade, a gente faz uma política que é comum para todo mundo. A gente faz um tipo de avaliação que é comum para todo mundo. A gente faz um tipo de mapeamento de sucessão que é igual para todo mundo. Porque a gente não tem nem braço para fazer diferente. Então, quando você faz tudo muito padronizado para pessoas que vêm de lugares diferentes, de formações diferentes, diferentes, já é quase como se tivesse o não dito, mas já tem o não dito que você precisa estar pelo menos aqui. Se você está muito, muito distante daqui, você nem vai chegar nesse mapeamento de sucessão. Você nem vai chegar a ser cogitado, a ser falado nessa avaliação de desempenho. Porque tem um deslocamento da sua realidade de onde você veio
e do que a empresa está falando que é um mínimo para você ser promovido, para você ser chamado para projetos que são legais pra caramba, né? Então, acho que a própria estrutura de como é um mundo mais corporativo, ela tende a não dar tanto espaço para você ser autêntico assim. Ela tende a te botar em lugares que você precisa atender alguns requisitos básicos. E aí eu vejo hoje que quando você se coloca numa posição mais autêntica, ou realmente você veio com uma coragem já sendo formada na sua identidade que está vindo faz muito tempo, ou você é considerado doido, né? Sabe assim, nossa, Tati, não tem boleto para pagar, sabe assim, não tem juízo essa pessoa, né? Porque como assim? Tá falando assim, né? Porque a média é a gente reclamar, por exemplo, num momento de consultório com uma psicoterapeuta como você e falar o quanto a gente não pode ser a gente mesmo no ambiente de trabalho, né? E, e, e a gente pode ter necessidade? É uma boa pergunta. Acho que fica com uma curiosidade, né? Dentro do ambiente organizacional, a gente segue um estereótipo do que socialmente nos esperam que a gente esteja, mas ao mesmo tempo, se você tem necessidades fora do escopo que está acordado, você está fora. E aí, Isso. a mesma empatia e o mesmo estamos juntos, né? Viva a diversidade, viva a equalizar essas diferenças, te coloca de escanteio. Numa posição que o adoecer, por exemplo, eu tive um paciente que foi super curioso. O chefe ligou para ele internado, né? E ele falou, o chefe, ai, eu sinto muito, melhoras, tudo de bom. Mas olha, até às 5 você me envia o formulário X que eu estava precisando? E isso não é incomum, né? Não, imagina. Não é a exceção, né? Exato. Exatamente. Então, eu gosto muito de falar sobre as sutilezas do comportamento, né? Então, é isso. É um chefe que geralmente é a pessoa que deveria ser o agente da transformação, a referência na cultura organizacional. Provavelmente, quando você entra numa empresa como essa, tem lá os valores muito bem estruturados, né? Tem. Declarados, mas não praticados. E é isso que eu estava falando com a minha cliente, que a inversão de valores é tão grande que é a pessoa que passa a se incomodar, a pessoa que começa a se sentir inadequada. E não vai ter palestra no mundo que molde essa relação, né? Então, acho que é uma outra coisa bacana também do quanto, quando a gente fala de saúde mental, é tão complexo, são tantas variáveis, ainda bem que hoje em dia a gente fala sobre isso, né? Que como eu falei para você lá, no meu passado, a gente tinha que ser duas pessoas, né? Ai, bateu 5 horas, eu posso voltar a ser a Giovana, mas das 8 às 5 eu sou o número, sei lá, 4542. Mas a gente ainda está muito distante de conseguir aprofundar nessa questão da gente ser o que a gente é, da empresa conseguir acomodar tantos perfis para as pessoas minimamente poderem falar mais, assim, né? Ter um lugar seguro, a tal da segurança psicológica para se falar sobre isso, né? Exato. E a gente vê a NR1 especificamente, como um grito, né? Que o que deveria ser óbvio vai ser lei, e aí a gente recebe, às vezes, alguns pedidos, né, de empresas falando, o que eu preciso para não tomar multa, Karen? Fala o mínimo aí. Exato. E aí você sorri 30 segundos e fala como responder de uma maneira ética e coerente. Porque os valores do que é o colaborador hoje é muito paradoxal, né? Porque é essa nuance de vamos valorizar o colaborador, N políticas, só que eu quero só saber do que eu preciso ficar em conformidade. Não é reestruturar as políticas de saúde mental e ter um lugar de segurança
para esse colaborador, até falar que está doente, até falar que, olha, eu vejo um processo que pode ser feito diferente. Sim, sim. Acho que a Susan fez uma pergunta interessante, né? Por que que as empresas fazem isso, né? De novo, esse tema ele é muito complexo e eu tenho muito receio e muito cuidado de não ser tão simplista nas explicações, porque a premissa das organizações é ter lucro, né? Então a gente vem assim numa coisa do tipo. E acho que isso é uma boa pergunta, né? Como é que daqui para frente a gente vai significar o que é ter lucro? Como é que a gente tem lucro? O que a gente tem que fazer para ter o lucro, mas não dessa forma como a gente vem fazendo há muitos anos, como se fosse a única, né? A única forma é a gente fazendo só de um jeito. Não, precisa ter outro jeito. E uma coisa que eu às vezes coloco lá no LinkedIn é assim, se alguém sabe essa coisa assim, ai, vamos fazer uma pesquisa para ver como as pessoas estão aqui dentro da empresa? Acho até bonitinho, assim, mas cá entre nós. Se a gente tem uma estatística que fala que mais de 60% dos brasileiros estão num quadro de ansiedade, eu fico perguntando, que pesquisa é essa que tu quer? Sabe assim? Você já não sai desse lugar de pesquisa e já vai para o lugar de execução. Você não investe essa energia sua já para cair de braçada em fazer algo diferente, né? Então, acho que a gente fica muito tempo. Ai, qual é o dado? Qual é o dado? Gente, a gente já extrapolou isso, né? Eu não sei que eu não estava na pergunta, mas o que você acha disso, cara? Eu concordo com você que dados a gente tem de sobra. O adoecimento do indivíduo dentro do ambiente organizacional é um fato. Só que para a gente, quando você fala da execução, eu vejo que a execução exige posicionamento, e posicionamento exige mudança. E se a gente for alinhar esse processo de mudança, a gente vai precisar entender que o consumidor final, de uma forma ou de outra, mudou. A gente tem a cultura de cancelamento que reverbera hoje em empresas. Então, as empresas, eu acredito que vão ter um viés de, não quero me alinhar a uma possível tabela de negativa aí das piores empresas com risco mental, de saúde mental para trabalhar, e também querer lucro. Então, a gente vai precisar realinhar e reestruturar a cultura, o propósito, e é um processo que vai ter que ir em todas as esferas da organização. Não adianta pensar só em aplicar eventos soltos e não ter um desenvolvimento. Sim, sim. Assim, a boa notícia para nós psicólogos, tá, gente? É que assim, a gente vai voar, né? Eu lembro que lá atrás, quando eu fiz psicologia, era uma coisa assim, você fez psicologia, né? Tipo, com uma carinha, né? Tipo, que bom pra você, né? Eu, tipo, parabéns, né? Que linda ela. Mas agora é isso, agora, infelizmente, depois da pandemia, as pessoas começaram a mudar esse discurso de, eu não preciso, né? Eu não preciso, né? Eu ouvi muito isso durante a minha formação. Eu não preciso fazer terapia porque eu não tenho nenhum problema. E nessa hora que eu me arrepiava, eu falava assim, então, vamos para terapia, porque se você não conseguiu nem assumir que existe um problema, é porque tem muita coisa aí dentro, né? A última pergunta para você é como nós, indivíduos, né? Aí estou pensando um pouco agora no nosso papel social, né? Porque a gente fala muito das empresas, e sim, as empresas têm a instituição tem um poder transformador que é forte e que movimenta com mais celeridade, mas se cada um de nós, né? Pessoas humanas, né? O que a gente pode fazer para fomentar culturas e ambientes mais saudáveis, com mais respeito pelos outros, pela gente mesma? O que você acha que a gente pode fazer? Quase como se fosse assim, que dicas práticas você daria para um ser humano comum como nós? Gentileza gera gentileza. Acho que seria a premissa base. Né? Vamos ser um pouco mais gentil com o coleguinha, vamos ser um pouco mais gentil com a dor do outro. Né? Às vezes um egoísmo e um falso protagonismo se coloca numa posição de soberania perante o outro. Então a gente precisa de um ambiente onde a gente pode somar, né? Desde um bom dia, de um
de uma contribuição honesta e sincera, genuína para um parceiro, para uma parceira, e contribuir também com a cultura. Vamos divulgar, né? Quantas palestras, os quantos cursos, leituras livres que tem, pode contribuir para abrir mais a temática, né? Vamos estar sempre mais aberto ao novo. Não só em volta dessa dualidade que pairou no Brasil nos últimos tempos, né? Ou eu sou A ou eu sou B, né? Então, vamos para o paradoxo de abrir novas possibilidades. Sim. E eu acho também que tem uma coisa que a gente faz parte de um grupo, né, chamado Construindo Conexões. Eu acho que todas as lives eu falo do Construindo Conexões, mas tem algo que eu acredito muito que é um grande um grande movimentador de saúde mental, que são as conexões, né? Quando você está dentro de uma empresa, a gentileza vai gerar gentileza, mas assim, se interessa mesmo pela pessoa, né, que está do seu lado, no sentido de você não precisa ficar amigo de todo mundo, né? Eu lembro quando eu trabalhava nas empresas, eu falei assim, a minha premissa é não tenho que ficar amiga, mas eu tenho que ter muito respeito, né? Eu tenho que me interessar genuinamente pela pessoa que está aqui do meu lado. Às vezes a gente fica assim, né? A gente já ouviu muito lá atrás falando que o cliente tem sempre razão. Aí, quando o cliente que está fora tem sempre razão, dentro da empresa as pessoas estão se batendo porque tem alguém que acha que, em detrimento dessa pessoa, o cliente vai ter razão, né? É como se assim, eu tenho um irmão que está aqui do meu lado. Para ele, eu nem olho, mas para o cara que está lá pagando o boleto da empresa, eu olho. Acho que é um pouco sobre as pessoas realmente se interessarem pela contribuição do outro, sabe assim? Ouvir a perspectiva do outro, ter uma postura meio de ET, que eu brinco, assim, né? Porque imagina um ET, assim, pairando agora, baixando aqui na Terra, né? Ele não entende nada, ele não conhece nada, é uma postura, assim... Eu não consigo entender essa sua perspectiva, por exemplo, Ademir Calenzani, me explica. E isso é muito difícil também, né? Mas eu imagino que quando você se interessa genuinamente pelo outro, você diminui um pouco essa fricção que tem o tempo inteiro, né? Entre áreas, entre pessoas, que a comunicação não chega, que o líder não dá o feedback que eu gostaria de receber, assim, eu acho que falta um pouco isso, de novo, de ter um interesse genuíno, né? Fala mais, eu quero te ouvir, nunca pensei por esse lado, me conta o que você... Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que, de novo, dentro das empresas, para mim tem um ponto que é o ponto do ritmo. Eu acho que as empresas, elas ditam um ritmo muito doido, assim. Isso eu sou uma ferrenha crítica, assim. É tudo muito para ontem, é tudo muito acelerado, tudo tem que já sair fazendo. Mas às vezes você nem conversou com a pessoa. Você nem deu tempo de saber a opinião da pessoa, você nem conseguiu ir lá na outra diretoria e entender o que a diretoria queria. E você já tem que fazer. Então, acho que você vai minando as relações. É como se, de alguma forma, você não conseguisse construir a relação, porque tudo tem que ser uma entrega. Você minimiza o indivíduo, o coletivo, porque não dá tempo, né? Não dá tempo para formar essas conexões. E como a gente faz parte desse pertencimento, né? Como é fazer parte num lugar onde você não pode ser pessoa, onde você não pode ter a sua individualidade, mas ao mesmo tempo você passa mais de 60% do seu tempo naquela instituição. Sim, sim. Então, hoje, quando a gente se apresenta, a gente não fala, oi, eu sou a Karen, eu sou casada, tenho 2 gatos, adoro cozinhar, mesmo quando eu queimo comida, eu salgo. Não, a gente fala assim, não, eu sou a Karen, eu sou psicóloga e trabalho com. Então, o trabalho faz parte de uma construção muito, muito enraizada Sim. em quem nós somos. Então, a gente precisa de uma perspectiva nova, porque senão esse paradoxo do que é o trabalho se torna central. E aí a gente esquece quem é o indivíduo. Sim. Achei bem maravilhoso o que você falou agora. Vocês captaram? Dá uma traduzida aí, Karen, que eu gostei muito. Somos pessoas. A gente precisa entender as várias faces do indivíduo. E
somos, o trabalho não é quem eu sou, o trabalho faz parte de quem eu sou. Um dos meus papéis, né? Exato. Porque a gente precisa trabalhar com essa multiplicidade de papéis. Porque senão o trabalho vai se tornando cada vez central e aí existe uma tendência a se perder nesse processo. E eu acho que tem uma outra coisa, em complemento ao que você está falando, na verdade não é uma outra coisa, que se de alguma forma, e falando um pouco de como a gente pode cuidar da nossa própria saúde mental, né? Se em algum momento, por algum motivo, né, eu coloco o meu trabalho como o papel central da minha vida, porque ele realmente ocupa, em termos de tempo cronológico, muito espaço. Então, se eu coloco esse papel como central, e se lá acontece alguma coisa, se lá não está muito bem, se lá às vezes acontece algumas coisas que a gente não concorda, né? Porque tem sempre uma questão de valores que não necessariamente eles convergem, muitas vezes eles divergem, você fica acabado, né? Tipo assim, acabou para mim. A pessoa. E é isso que eu vejo, assim, eu não sou psicoterapeuta clínica, mas eu mentoro mais mulheres, mentoro alguns homens também, mas a minha percepção é exatamente essa. As pessoas ficam assim. A vida ela ganha um sabor quase que amargo quando a coisa não está indo bem no trabalho, né? Porque, tipo. E esse excesso do trabalho, eu também faço uma outra provocação, né? Eu não estou querendo olhar para o que mesmo. Para mim. E aí, esse para mim tem camadas, que aí é o fascinante do processo de se conhecer e entender quem eu sou. Sim. Sim. Porque enquanto eu olho para o trabalho, enquanto a minha vida é o trabalho, eu não preciso olhar para as minhas faltas, para os meus questionamentos, quem eu sou no mundo, né? Hoje a gente fala até muito de fit cultural, mas como vai dar fit se eu não sei quem eu sou? Sim. Sim. É fascinante esse paradoxo. Eu vou dormir com essa. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que a qualidade de quem a gente é a qualidade da nossa entrega profissional, né? Para mim é sempre inverso, né? Quando eu falo de carreira, mas na verdade o meu negócio é falar da pessoa. Vamos falar de você, porque quando a gente fala de você, a carreira ela vem como um desdobramento, né? Não é o contrário. A gente não precisa começar falando da carreira, a gente pode começar falando de você. Vamos entender o que você tem feito, o que você tem sentido, como é que você tem se reconhecido, como é que você olha para suas próprias necessidades, como é que você estabelece relação com você mesmo, como é que você se olha, ou por que você não se olha. Por que você não tem se olhado? Então, depois que a gente dá uma escarafunchada nisso, aí então tá. Então, talvez agora com um degrauzinho a mais, fique mais fluido a gente falar um pouco sobre a sua carreira. Porque no centro tá você, não tá a sua carreira, né? Não. A carreira reverbera o seu eu. Ô, Karen, o que se daria assim de uma mensagem final para esse público maravilhoso? Se olhem. Sim. Eu acho que essa é uma mensagem simples, mas de uma profundidade e dificuldade que não é todo mundo que está disposto a aprender a se olhar, se dar o benefício da dúvida. Sim. Então, acho que a minha provocação fica essa: se dê o benefício da dúvida. Né? Entenda que sabor você gosta, experimente o novo, saia da zona de conforto, daquele tá ruim, mas tá bom. Sim. Pode. Com todo mundo é assim, né? É. Muito bom. Muito bom, eu adorei. Eu adoro esses papos, né? Eu lembro, meu pai uma vez, ele não vai lembrar, porque faz muitos anos, é que as pessoas às vezes falam umas coisas pra gente que a gente marca, né? Ele falou assim pra alguém, né? Ver a Giovana feliz é falar desses papos assim, ó. Aí ela fica numa felicidade só. Foi ótimo te ter aqui. Agradeço muito a sua vinda. A gente poderia realmente. Isso é um papo para papo de café, né? Eu não ia falar papo de bar, porque eu não sou muito chegada, mas assim, um café com bolo de fubá, numa roda,
Aí é o meu lance, sabe assim, Karen? Ó, eu vou com café gelado e tamo juntas. Então vamos combinar esse bolo de fubá presencial aí, porque tem a Dani também, que é psicóloga como nós, e também está nesse mundo corporativo. Já chamei a Dani para fazer live comigo aqui, tô dando aqui mais uma convidada em público. Mas foi ótimo. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por você ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. As minhas lives sempre ficam salvas, então vai estar lá o arroba da Karen. Sigam Karen, que ela é uma maravilhosa, assim. Muitas fãs, eu conheço muita gente que é muito fã da Karen, então foi uma honra ter você aqui. Imagina, eu agradeço a possibilidade de a gente estar aqui tendo essa reflexão juntas. Assim, eu sou super sua fã, admiro muito o seu trabalho, a sua conduta. Então, olha, conte comigo e muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrada. Que bom. Um beijo para vocês, boa noite e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.